Imagina alguém te levar em um lugar escondido, meio misterioso, que quase ninguém conhece. Essa pessoa te leva lá e fala: eu vou te mostrar esse lugar, mas guarde segredo, porque esse lugar aqui é um lugar especial. Pouquíssimas pessoas conhecem esse lugar. E é um lugar que tem o quê? A coisa que eu e você mais amamos, que são os livros. Muitos e muitos livros. Livros esquecidos, que ninguém mais quer saber. Essa é a trama, ou é assim que começa esse livro, que eu achei uma delícia de ler, A Sombra do Vento. Em inglês, The Shadow of the Wind, né? Acabei lendo em inglês, mas o escritor é Carlos Ruiz Zafón. Ele nasceu em Barcelona. Ele escreveu uma série chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse é o nome da série, O Cemitério dos Livros Esquecidos. São tantos livros que até eu me esqueço. Bom, esse é um deles. Foi o primeiro que eu li. Eu já estou lendo o segundo dessa série, mas hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro tão especial. Bom, a história se passa numa das cidades que eu mais amo, que é Barcelona. Eu tive a chance de ir para Barcelona, infelizmente apenas uma vez, né? Mas vamos ver, vou tentar ir de novo em breve. Bom, e como eu gosto sempre aqui de falar um pouquinho também sobre esses locais, né, mencionados no livro, você vai ver ali ele mencionando Montjuïc, eu vou colocar uma foto minha aqui dos idos de 2018, eu acho que foi quando eu fui para Barcelona. Ele cita bastante as Ramblas, ele cita bastante. Meu espanhol hoje está péssimo, como vocês podem ver. Ele cita também o bairro Gótico. É um livro que também te transporta um pouco para essa cidade. Vou contar um pouquinho da história para vocês, porém sem spoilers, né? Porque eu quero que você tenha o prazer da leitura, assim como eu tive. Bom, Daniel Semperi é um garoto de 10 anos de idade e que o seu pai é um dono de uma livraria, né, muito tradicional e que uma livraria de família mesmo, né, e que vende ali livros raros e outros tipos de livros. Bom, Daniel está muito triste porque a sua mãe faleceu, né, quando ele era bem jovenzinho, cerca de 4 anos de idade. E tá ali, só ele e o seu pai. Agora são eles dois. O pai um dia, né, quer deixar essa livraria, obviamente, para o filho, e ele quer incutir nele esse desejo de leitura, esse desejo de, enfim, de conhecer mais esse mundo. E é claro que, né, o menino com certeza vai conhecer. E o livro começa bem assim. Como o livro está em inglês, eu vou fazer uma tradução um pouco livre de como o livro começa. Eu ainda me lembro do dia que meu pai me levou ao Cemitério dos Livros Esquecidos pela primeira vez. Era o começo do verão de 1945, nós estávamos andando pelas ruas de Barcelona e com os seus céus meio acinzentados e tudo mais. Eles falam aqui que estavam pela Rambla de Santa Mônica. E o pai dele fala: Daniel, você não pode contar para ninguém o que você vai ver hoje, nem mesmo para seu amigo Tomás. E aí ele fala: nem mesmo para a mamãe? Aí o pai diz: claro que você pode contar isso para ela. Nós não mantemos nenhum segredo com ela. Nós não temos segredos com ela. Logo no início, esse livro vai te pegar, porque tem todo esse mistério. É um livro assim que traz muito dessa coisa misteriosa. E uma das coisas assim que eu mais logo assim na terceira página já tem a frase mais maravilhosa do livro para mim. Ele diz o seguinte para o Daniel: toda vez que um livro muda de mãos, toda vez que alguém passa ou corre seus olhos pelas suas páginas, o seu espírito cresce e se fortalece. Todo livro que você vê aqui
já foi o melhor amigo de alguém. Bom, por aí você já vê que muita coisa boa vai rolar por aqui. E como você, com certeza, né, gosta de livros, senão você não estaria aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse. Vou contar então um pouquinho contando um pouquinho da história. Então é isso, né? Então Daniel, o que acontece? Quando ele vai nesse local, o pai dele, né, e o guardião ali deste local fala assim: pegue o livro que você quiser, qualquer um, o que você quiser. E aí ele começa ali, ele pega um livro, que por um acaso se chama A Sombra do Vento, né? Que é o título deste livro aqui. E é escrito por Julian Carax. Eu não sei se fala Carax ou... enfim, mas esse é o nome do autor. E depois daí, ele começa a ler esse livro, apesar de ele nunca ter ouvido falar nesse escritor e tudo mais. Ele começa a ler e ele lê o livro assim, muito rapidamente. Só que, como ele gostou muito desse autor, ele falou: eu quero ler outros livros desse autor, vamos lá, vamos tentar descobrir. Quando começa o mistério, todos os livros deste autor, todas as edições, livros e cópias e seja lá o que for, foram queimadas. Aliás, ainda estão sendo queimadas e destruídas. E aí começa uma trama. Daniel quer saber o porquê e uma coisa leva a outra e, enfim, é mais ou menos isso. Bom, e aí Daniel começa a investigar, né? Então, quem é esse Julian Carax, né? E ele, obviamente, começa a investigar e ele consegue descobrir que ele é um jovem também lá de Barcelona, que se apaixona por uma jovem rica. Só que por aí, por algum motivo, depois essa jovem desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ela, ninguém sabe onde está Julian também. E várias coisas, né, vão acontecendo neste meio tempo. Então, assim, é um livro cheio de mistérios, cheio de coincidências. Você vai perceber que a própria vida do Daniel com a vida de Julian Carax tem muitas coisas, assim, em comum, tá? E, enfim, então você tem que gostar desse tipo de livro. Que você fala assim, não é possível. E eu já tô lendo o segundo dessa série e também tem esse tipo de coincidências, né? A vida dos personagens meio que se entrelaçam ou tem muitas coisas em comum, apesar de terem vivido em épocas totalmente diferentes. Bom, durante essa investigação, ele descobre que tem ali, né? Ele vê um homem misterioso, com o rosto meio queimado, desfigurado, enfim. E ele diz até, né, que esse homem meio que cheira a fumaça, mais ou menos assim. E só pode ser este homem que está queimando todos os livros. Mas qual seria o motivo disso? E quem é esse homem misterioso? Então, durante a leitura do livro, é isso que você vai descobrir. Várias revelações são feitas e você vai, obviamente, descobrir por que os livros estão sendo queimados. Você vai saber mais sobre a história do autor, né, Julian Carax e tudo mais. Agora eu preciso fazer uma menção assim honrosa a um dos personagens, que assim, gente, eu sinceramente, se você leu esse livro, me conta se você concorda comigo que o personagem mais interessante dessa história é o Fermín Romero de Torres. Fermín é um personagem assim, bom, ele é muito engraçado, né? Ele é assim um mendigo ali que, enfim, não tinha nada, ou tinha e perdeu tudo. Ele conta ali a história dele. A história dele também é meio assim, você fala, será que ele tá falando a verdade? Ou será que aquilo é verdade? Você fica meio na dúvida. Mas assim, ele ajuda Daniel aí nessas investigações, né? Então eles vão passar várias aventuras juntos. É assim um personagem muito hilário.
eu gostei demais. Eles têm ali, né, também, além desse homem que está queimando os livros, tem uma outra figura que você fala, será que tem a ver com o que está acontecendo com os livros? Que é um inspetor da polícia, né, se eu não me engano. É inspetor da polícia? É, o Francisco Javier Fumero, né? Então não confundam, Fermin é maravilhoso. O Fumero não é, então, tá? Só para você entender, assim, né, se você quiser ler toda a série de livros, então são os seguintes, eu vou ler aqui em português, porque eu acabei comprando mais 2 livros dessa série, 3, aliás, desculpa, mas ainda falta um, mas são em inglês, então eu vou falar aqui o nome em português. Então esse daqui é A Sombra do Vento, depois tem O Jogo do Anjo, que é o que eu tô lendo agora, O Prisioneiro do Céu, não tenho esse, O Labirinto dos Espíritos, eu tenho, é um livro, esse é bem grande, gente, é que tá ali na minha estante, e A Cidade de Vapor, que é uma coletânea de contos, é uma delícia de ler, eu ainda não terminei a coletânea de contos, mas é muito, assim, fácil de ler, porque são contos, mas eu li um conto ali que me deixou aterrorizada. Enfim, né, só um adendo. Eu comecei a ler essa série de livros porque eu comecei a participar de um clube de leitura, eu meio que abandonei agora o clube de leitura porque eu estava com outras coisas na mente, mas pretendo voltar. Na verdade, não era, é um projeto de leitura juntos, não é bem um clube, né? Então, um projeto junto de leitura. Então, eu li esse junto com a turma toda e comecei a ler o segundo, mas aí, enfim, coisas aconteceram, eu tive que parar, então eu tô lendo por conta própria. Eu queria saber agora de você. Você já leu este livro? O que você achou? Personagem que você mais gosta? O que você achou de todas as coincidências que estão ali no livro? E tudo mais. Deixa, por favor, nos comentários e me conta. Eu tô curiosa para saber. E é isso, a gente se vê então numa próxima vez. Até mais.